O elevador dourado se abriu no 27º andar com um som metálico que ecoou como um anúncio solene de poder. Os corredores estavam cobertos por tapetes persas de valor incalculável e iluminados por lustres de cristal importados. Cada detalhe daquele ambiente gritava status, riqueza e arrogância. Augusto Nogueira, dono de um dos maiores impérios tecnológicos do Brasil, havia transformado seu escritório em um palácio moderno suspenso no coração do Rio de Janeiro. De lá gostava de olhar pela janela panorâmica de 180 graus e ver as pessoas nas ruas como pequenos pontos que rastejavam, insignificantes diante da grandeza que acreditava possuir. Seu Rolex, de 150 mil reais, brilhava sob a luz artificial, marcando não apenas as horas, mas a superioridade que julgava ter sobre o resto da humanidade. Para Augusto, o mundo se dividia em dois tipos de pessoas, os que serviam e os que mandavam. E ele tinha certeza absoluta de que nascera para mandar. Naquela manhã, porém, algo incomodava sua mente. Um documento antigo repousava sobre sua mesa de mármore negro, coberto por caracteres que pareciam escapar à lógica. Misturava símbolos em mandarim, árabe, sânscrito, grego, russo antigo e até palavras que os próprios especialistas não conseguiam identificar. Augusto havia pago os melhores tradutores da cidade para decifrá-lo e todos haviam falhado. Aquilo se tornara seu brinquedo preferido, um enigma sem solução que lhe dava a oportunidade de exibir seu poder. O que ele mais gostava era transformar a incapacidade alheia em espetáculo, e já havia decidido que faria isso mais uma vez. Senhor Nogueira, a voz da secretária soou pelo intercomunicador. A senhora Rosa e sua filha chegaram para a limpeza. Um sorriso lento se formou em seus lábios. Deixe entrarem. Hoje será interessante. A porta de vidro se abriu e Rosa Duarte surgiu, vestindo seu uniforme azul marinho impecável. Empurrava o carrinho de limpeza com a mesma dignidade silenciosa que mantinha há 6 anos, mesmo diante das humilhações constantes. Atrás dela vinha Amanda, sua filha de 12 anos, carregando uma mochila escolar gasta. Seus olhos grandes e atentos contrastavam com as roupas simples e o jeito humilde. Amanda parecia deslocada naquele templo de mármore e luxo, mas havia em sua postura uma firmeza discreta, como uma chama ainda não descoberta. Bom dia, senhor Nogueira, murmurou Rosa de cabeça baixa. Minha filha precisou vir comigo hoje. Não consegui deixá-la em casa. Se o senhor preferir, voltamos mais tarde. Não, interrompeu Augusto com um riso cruel. Quero que fiquem. Vai ser divertido. Ele se levantou de trás da mesa, caminhando lentamente em torno das duas como um predador que circula suas presas. Seus olhos brilhavam de malícia. Rosa, diga para sua filha o que a mamãe faz aqui todos os dias. Rosa apertou o cabo do carrinho de limpeza, os nós dos dedos ficando brancos. Ela já sabe, senhor. Eu limpo os escritórios. Exatamente. Você limpa. Augusto aplaudiu com sarcasmo. E até onde foi sua educação? Terminei o ensino médio. A gargalhada de Augusto ecoou como um trovão dentro da sala. Apenas o ensino médio. E sua filha certamente herdou essa mesma mediocridade. Amanda sentiu o rosto queimar. Estava acostumada a viver com menos que os colegas da escola, acostumada a ver sua mãe trabalhar exaustivamente, mas nunca havia sentido tanta raiva como naquele momento. Não por si mesma, mas pela mulher que sacrificava tudo por ela e seus irmãos. Augusto, satisfeito com a humilhação, estalou os dedos. Amanda, venha cá. Quero lhe mostrar uma coisa. A menina olhou para a mãe, que assentiu com hesitação. De passos firmes, aproximou-se da mesa de mármore. Augusto empurrou o documento para perto dela. Veja isto. Os 5 melhores tradutores da cidade não conseguem entender. São doutores, especialistas, pessoas de verdade. Acha que pode? Perguntou com um sorriso venenoso. Amanda observou os símbolos, passando os olhos com calma. Não, senhor. Sua resposta foi simples. Augusto explodiu em risadas. Nem poderia. Nem os doutores conseguem. Voltou-se para Rosa. Viu a ironia? Você limpa banheiros de homens infinitamente mais inteligentes. E sua filha vai acabar igual. Inteligência se herda, minha cara. Rosa abaixou a cabeça, tentando conter as lágrimas. Mas Amanda não desviou os olhos. Olhou para Augusto e falou com uma calma inesperada.
O senhor sabe ler isso? A pergunta o atingiu como um soco. Isso não vem ao caso. Então o senhor também não entende, retrucou Amanda. O que o torna menos inteligente que os doutores. O silêncio caiu pesado sobre a sala. Pela primeira vez em anos, Augusto foi desarmado por uma lógica simples. Dinheiro mede inteligência? A menina prosseguiu. Minha professora diz que não. Diz que se mede pelo que você sabe e pela forma como trata os outros. Rosa olhava para a filha com orgulho e medo. Augusto respirou fundo, irritado. E que idiomas você fala, garotinha? Amanda ergueu o queixo. Português, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim, árabe e russo. São 9 idiomas. Quantos o senhor fala? A boca de Augusto se abriu sem resposta. A sala inteira parecia girar. Uma filha de faxineira havia acabado de reduzi-lo ao silêncio diante de seus próprios executivos. Onde aprendeu isso? Ele gaguejou. Na biblioteca municipal. Eles oferecem cursos gratuitos. Aprendo com imigrantes e refugiados que ensinam por amor ao conhecimento. Além disso, estudo linguística comparada nos fins de semana na biblioteca da UFRJ. As palavras dela eram lâminas afiadas cortando o ego de Augusto. Durante anos, ele havia investido milhões em ostentação, enquanto a filha da faxineira acumulava algo que ele nunca poderia comprar. Sabedoria. Quer que eu leia o documento? Amanda perguntou, encarando-o firme. Augusto hesitou, mas a curiosidade venceu. Sim, leia. Amanda respirou fundo e começou. 12 anos apenas, mas sua voz soou com a cadência perfeita do mandarim clássico. Cada tom impecável, cada sílaba carregada de significado. O choque percorreu a sala. Quando terminou o primeiro parágrafo, passou ao segundo em árabe, depois ao terceiro em italiano antigo, depois em russo, alemão e francês. Cada idioma fluía com naturalidade impossível para alguém tão jovem. Rosa levou a mão à boca, emocionada. Augusto, por sua vez, sentiu sua arrogância ruir tijolo por tijolo. Aquela menina não só havia lido o texto, mas havia transformado seu orgulho em pó diante de todos. Quando Amanda terminou, ergueu os olhos para ele. O documento fala da verdadeira riqueza. Diz que ela não está em palácios, mas nos corações humildes. Que aquele que se acredita superior por suas posses é o mais pobre de todos, porque perdeu a capacidade de ver a dignidade nos outros. As palavras ecoaram como martelos dentro de Augusto. Ele que sempre se orgulhara de ser o mais poderoso, estava sendo julgado por uma criança. Rosa aproximou-se e pousou a mão no ombro da filha, mas Amanda manteve-se ereta. O senhor construiu um império, senhor Nogueira, mas nunca se perguntou para quê? Para humilhar os outros ou para melhorar o mundo? Augusto tentou responder, mas não encontrou palavras. A verdadeira liderança, Amanda disse com serenidade, não se mede por quantos obedecem, mas por quantos crescem ao seu lado. O silêncio seguinte foi quase sagrado. Augusto, pela primeira vez em 48 anos, sentiu vergonha de quem era. O silêncio pairava como uma nuvem pesada sobre o escritório de Augusto. Pela primeira vez em sua carreira, ele não tinha uma resposta pronta, uma frase arrogante ou uma gargalhada cruel para impor sua superioridade. Em vez disso, havia apenas o vazio, o som abafado do ar-condicionado e o olhar firme de Amanda, que não parecia pertencer a uma menina de 12 anos, mas a alguém que carregava séculos de sabedoria em seus olhos. Rosa, ainda trêmula, tentou conduzir a filha para fora. Vamos, Amanda, já falamos demais. Mas Augusto levantou a mão. Não era mais o gesto autoritário de antes, mas um movimento hesitante, quase suplicante. Esperem. As duas se viraram. Rosa ainda com medo, Amanda com calma. Que faço agora? A voz de Augusto soou estranhamente fraca. Você disse que o verdadeiro poder é elevar outros. Como eu aprendo isso? Amanda olhou para a mãe antes de responder. Rosa parecia incrédula com a pergunta, mas a filha falou com naturalidade. Comece pedindo desculpas. Augusto engoliu em seco. A palavra desculpa nunca havia feito parte de seu vocabulário. Ele era o homem que exigia, que comandava, que determinava. Mas diante delas, percebeu que não havia outro caminho. Rosa! Começou sua voz embargada. Sinto muito, por todos estes anos em que a tratei como invisível. Por cada palavra cruel,
por cada gesto de desprezo. Sinto muito por tê-la humilhado diante da sua filha. Rosa piscou várias vezes, sem acreditar. Em 6 anos de trabalho naquele edifício, nunca ouvira seu nome pronunciado por Augusto, muito menos um pedido de desculpas. Amanda assentiu com calma. Esse é o primeiro passo. Mas palavras sem ações são vazias. Se quer mudar, precisa provar. Como? Perguntou ele, quase ansioso. Dê à minha mãe um trabalho digno, disse Amanda. E não apenas a ela. Trate todos os seus funcionários como seres humanos. Aprenda os nomes, ouça suas histórias. Use sua riqueza para criar oportunidades. Augusto respirou fundo. E você? Eu? Amanda ergueu as sobrancelhas. Eu vou continuar estudando. Mas se o senhor quiser mesmo aprender, pode vir à biblioteca municipal. Ensino mandarim às terças-feiras. A sala prendeu a respiração. Executivos incrédulos observavam o homem mais poderoso que conheciam ser desafiado por uma menina. E o mais surpreendente, ele parecia disposto a aceitar. Temos um acordo? Amanda estendeu a mão pequena, mas firme. Augusto hesitou por alguns segundos. Sentia que apertar aquela mão significava abrir mão de tudo o que sempre acreditara sobre si mesmo. Mas finalmente envolveu os dedos nos dela. Temos um acordo. Faça-me chores. Mas 3 dias depois, Augusto entrou pela primeira vez na Biblioteca Municipal Machado de Assis. O prédio antigo, que sempre ignorara ao passar de carro, agora lhe parecia imponente de um jeito novo. Estava nervoso, segurando um caderno universitário barato que comprara na papelaria. O milionário, habituado a reuniões em salas de mármore, agora se sentia um estudante no primeiro dia de aula. Amanda o esperava em uma mesa da seção de idiomas. Usava roupas casuais simples, mas arrumadas. Sorriu ao vê-lo, e aquele sorriso carregava algo que Augusto não lembrava de ter recebido em muito tempo. Respeito genuíno. Pronto para a primeira lição? Perguntou ela, abrindo um livro gasto de mandarim. Pronto, respondeu ele, embora sentisse as mãos suarem. Durante a hora seguinte, Augusto experimentou uma sensação nova, a humildade de ser aprendiz. Amanda corrigia sua pronúncia com paciência, mas sem poupar críticas. Não, Sr. Nogueira, é tom alto e plano. Tente de novo. Ele repetia, errava, corrigia, até que finalmente acertava. Cada pequeno progresso parecia uma vitória imensa. Pela primeira vez em décadas, Augusto sentia-se desafiado de verdade, e não por números em uma bolsa de valores, mas por sons estranhos que exigiam disciplina e esforço real. Quando a aula terminou, ele estava exausto, mas havia algo diferente em seus olhos, uma centelha de aprendizado. Posso perguntar uma coisa? Disse ele enquanto Amanda guardava os livros. Como consegue me ensinar com tanta paciência depois de tudo o que fiz? Amanda suspirou, mas respondeu com sinceridade. Porque minha mãe me ensinou que guardar raiva é como segurar um carvão em brasa. No final, quem se queima é você. Prefiro usar o que sei para ajudar, não para ferir. As palavras atingiram Augusto como uma revelação. Durante anos, vivera alimentado por raiva, desprezo e orgulho. Talvez fosse por isso que, apesar de toda a riqueza, se sentia vazio. Na semana seguinte, ele voltou. E na outra também. Logo, começou a conhecer os outros professores voluntários. Ahmed, um refugiado sírio que ensinava árabe enquanto trabalhava como taxista. Dona Wang, aposentada de Pequim, que lecionava mandarim avançado. Maria, uma empregada doméstica que compartilhava italiano nos fins de semana. Cada encontro desmontava mais um tijolo da arrogância de Augusto. Certo dia, ao final de uma aula, Augusto perguntou a Ahmed: por que continua ensinando, mesmo tendo perdido tanto? O homem sorriu com uma dignidade que não se comprava. Porque enquanto ensino, nada do que perdi é em vão. O conhecimento é a única riqueza que cresce quando é compartilhada. Augusto ficou em silêncio, absorvendo a lição. Útil se Stasianfa embarca no trabalho, os reflexos dessa mudança começaram a aparecer. Em uma reunião com seus executivos, ele surpreendeu a todos. Vamos criar um programa de bolsas para filhos de funcionários e quero investir em bibliotecas públicas. Seu diretor financeiro arregalou os olhos. Mas, senhor, qual é o retorno desse investimento? O retorno, disse Augusto com firmeza, é uma sociedade melhor. Os executivos trocaram olhares desconfiados.
Muitos pensaram que seu chefe havia enlouquecido, mas Rosa, agora promovida a um cargo administrativo, sorriu discretamente. Pela primeira vez, via Augusto agir com humanidade. Pouco a pouco, sua vida social também mudou. Amigos de longa data, acostumados a banquetes em clubes privados, começaram a se incomodar. "Augusto, você está diferente", disse Fernando, magnata do petróleo, durante um almoço. "Andam dizendo que anda estudando com faxineiras e taxistas." "Não são faxineiras e taxistas", respondeu Augusto calmamente. "São professores, e alguns dos melhores que já conheci." As gargalhadas foram imediatas. "Você enlouqueceu", mas Augusto não se abalou. Pela primeira vez não precisava da aprovação deles. Descobrira outro tipo de círculo, um que o fazia sentir-se humano. Era quis papos anaceaças. Numa noite chuvosa, ao chegar em casa, Augusto encontrou-se sozinho em sua mansão silenciosa. Os corredores de mármore e as obras de arte pareciam frios, quase hostis. Ele caminhou até a janela e observou a cidade lá embaixo. Milhares de luzes piscavam, cada uma representando uma vida, uma história. Quantas daquelas histórias ele havia ignorado durante anos? Quantos talentos haviam passado despercebidos porque nasciam em famílias como a de Rosa? Sentiu um peso no peito. Pela primeira vez, não era orgulho nem arrogância. Era arrependimento. Mas junto dele havia uma nova determinação: transformar aquela culpa em ação. E pensou em Amanda, a menina que mudara tudo. No sábado seguinte, Augusto chegou cedo à biblioteca. Amanda o esperava com uma pilha de livros, mas antes que começassem, ele falou: "Quero propor algo." "O quê?" perguntou ela. "Quero criar uma fundação. Uma que ofereça bolsas de estudo, cursos de idiomas e oportunidades para crianças como você." Amanda o olhou por longos segundos, tentando avaliar se era genuíno. Então sorriu. "Isso é um bom começo." A ideia da fundação não ficou apenas nas palavras. Em poucas semanas, Augusto reuniu advogados, contadores e consultores. Mas, desta vez, não confiou apenas em executivos de terno. Chamou também Rosa e Amanda para participarem das reuniões. Era um gesto impensável meses antes. O homem que tratava a funcionária como invisível agora a ouvia com atenção. "Rosa, você conhece a realidade dessas famílias melhor do que qualquer especialista", disse ele durante uma sessão. "Quero que ajude a desenhar os programas." Ela ficou sem reação por alguns segundos, sem acreditar que aquelas palavras vinham de Augusto Nogueira. Finalmente respondeu com a voz firme: "Então o primeiro passo é simples. A fundação precisa tratar cada criança não como um número, mas como uma promessa." Amanda, sentada ao lado, completou: "E precisa garantir que o acesso seja realmente para todos, não só para quem tem contatos." Augusto assentiu, escrevendo anotações no próprio caderno. Era como se tivesse se tornado aluno novamente. A primeira grande ação da fundação foi anunciada em uma coletiva de imprensa. Jornalistas se acotovelavam para registrar o momento. Augusto, vestido de forma mais simples que o habitual, subiu ao púlpito. Mas antes de começar seu discurso, chamou Amanda ao palco. "Senhoras e senhores, esta menina me deu a lição mais importante da minha vida", declarou, olhando para ela com respeito genuíno. "Hoje, tudo o que anunciamos aqui leva o nome dela." O auditório murmurou em surpresa. Amanda, com seus 13 anos recém-completos, respirou fundo e falou diante das câmeras: "A dignidade não se compra. A sabedoria não pertence apenas a quem tem dinheiro. Ela pode estar em qualquer criança, em qualquer família. O que precisamos é de oportunidades." As palavras ecoaram como um trovão, e os aplausos foram imediatos. Nos meses seguintes, o impacto começou a ser visível. Crianças de bairros periféricos recebiam bolsas de estudo. Programas de idiomas eram financiados em dezenas de bibliotecas. Professores imigrantes, que antes eram invisíveis, foram contratados oficialmente como educadores. Ahmed passou a coordenar os cursos de árabe em 18 bibliotecas da cidade. Dona Wang desenvolveu material didático de mandarim usado em universidades. Maria se tornou referência em ensino de italiano comunitário. Augusto observava tudo com uma mistura de espanto e orgulho. Descobria que sua fortuna, que antes servia apenas para alimentar seu ego, agora se transformava em sementes de futuro.
Mas a mudança não foi bem recebida em todos os lugares. No clube empresarial onde costumava almoçar, os antigos amigos o confrontaram. Augusto, isso está nos prejudicando, disse Fernando, o magnata do petróleo. Você está transformando sua empresa em abrigo de caridade. O que estou fazendo, respondeu Augusto com calma, é devolver à sociedade o que ela me deu. Você enlouqueceu, zombou Sebastião, herdeiro do império farmacêutico. Uma faxineira como diretora, crianças pobres como prioridade. Augusto respirou fundo. Antigamente teria rido junto deles. Agora apenas sentia pena. Talvez eu tenha enlouquecido, disse. Mas é a primeira vez em anos que me sinto são. Levantou-se da mesa e saiu, deixando para trás não apenas o almoço, mas um estilo de vida inteiro. As transformações atingiram também a própria empresa. A cultura de humilhação que antes reinava deu lugar a uma atmosfera de respeito. A rotatividade de funcionários despencou. A produtividade aumentou. Mais importante, os corredores estavam cheios de gente que sorria ao se cumprimentar, algo impensável no passado. Certo dia, Rosa entrou no antigo escritório de Augusto, agora remodelado. As paredes de mármore negro haviam sido substituídas por janelas amplas, que deixavam a luz natural entrar. Onde antes havia obras de arte milionárias, agora havia fotografias de crianças estudando, funcionários felizes, professores imigrantes. Senhor Nogueira, nunca pensei que veria isso, disse ela emocionada. Nem eu, respondeu ele. Mas aprendi que a verdadeira riqueza não está em colecionar objetos, e sim em colecionar histórias de transformação. Um ano depois, Augusto inaugurou oficialmente a Fundação Amanda Duarte para a Dignidade Humana. Doou metade de sua fortuna inicial, 500 milhões de reais, para financiar programas educacionais em todo o país. O auditório estava lotado de estudantes, professores, pais e jornalistas. Quando subiu ao palco, Augusto não falou sobre números ou poder. Há um ano eu acreditava ser um homem rico, disse, a voz carregada de emoção. Hoje sei que era um dos mais pobres. Minha verdadeira riqueza começou no dia em que uma menina de 12 anos me mostrou que a dignidade é maior que qualquer fortuna. Olhou para Amanda, que estava na primeira fila ao lado de Rosa. Esta fundação é a prova de que nunca é tarde para mudar. Amanda foi chamada ao palco e falou com serenidade. O que começamos aqui não é sobre mim nem sobre o Sr. Nogueira. É sobre cada criança que merece aprender. É sobre cada mãe que luta para sustentar seus filhos. É sobre cada imigrante que traz consigo não só sua dor, mas também sua sabedoria. É sobre todos que acreditam que a educação é o caminho para a dignidade. O público aplaudiu de pé. Façam-da sama a mondurissa. Naquela noite, ao chegar em casa, Augusto se olhou no espelho. Pela primeira vez em décadas, gostou do que viu. Não porque usava um terno caro ou porque tinha bilhões na conta, mas porque reconhecia nos próprios olhos algo que não via desde a juventude: esperança. Recordou-se da frase de Amanda: a inteligência sem bondade é apenas crueldade educada. Sorriu. Finalmente entendia. Fez-se. Os meses seguintes mostraram o poder das ondas que uma única pedra pode criar em um lago. A cada criança que recebia uma bolsa, outra era inspirada. A cada família que via a transformação, outras se enchiam de esperança. Em pouco tempo, milhares de vidas haviam sido tocadas. Certo dia, Amanda foi entrevistada em um programa de televisão. Perguntaram-lhe se não tinha medo de enfrentar alguém tão poderoso como Augusto naquele dia no escritório. Ela sorriu com a sabedoria que já encantava multidões. Eu não estava tentando enfrentar ninguém. Só queria defender a dignidade da minha mãe. As redes sociais explodiram com sua fala. A história viralizou. Milhares de pessoas começaram a enxergar em Amanda um símbolo de resistência, coragem e fé na educação. Augusto, por sua vez, continuava aprendendo. Às terças, seguia sendo aluno de Amanda na biblioteca. Suava para acertar os tons do mandarim. Errava na caligrafia dos caracteres, mas nunca desistia. Um homem que havia se acostumado a mandar agora se orgulhava de aprender. Certo dia, depois de mais uma aula, perguntou a Amanda: por que você ainda me ensina, mesmo depois de tudo o que fiz? Ela o encarou com ternura. Porque acredito em segundas chances. E porque o senhor está tentando.
Augusto fechou os olhos por um instante, deixando aquelas palavras penetrarem fundo. Segundas chances. Talvez fosse isso que ele sempre precisara, mas só agora havia encontrado. No aniversário de 13 anos de Amanda, Rosa organizou uma pequena festa em casa. A mesa era simples, mas cheia de amor. Quando Augusto apareceu trazendo um bolo enorme e presenteando a menina com uma coleção de livros raros de linguística, os vizinhos ficaram boquiabertos. O milionário arrogante havia se transformado em amigo da comunidade. Amanda abriu os presentes com alegria, mas o que mais a emocionou foi o bilhete escrito à mão por Augusto, em mandarim. A verdadeira riqueza está em compartilhar conhecimento. Ela sorriu e corrigiu a caligrafia com delicadeza. Ainda precisa treinar mais, Sr. Nogueira. Ele riu pela primeira vez sem ironia, apenas com gratidão. No fim daquela noite, enquanto caminhava para casa, Augusto refletiu. Havia perdido amigos influentes, rompido com um círculo de poderosos, mas havia ganhado algo infinitamente mais precioso: respeito próprio. Descobrira que a verdadeira liderança não estava em controlar, mas em servir. E tudo começara com a coragem de uma menina de 12 anos que ousou dizer a verdade. Augusto ergueu os olhos para o céu estrelado do Rio de Janeiro. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se parte de algo maior. E sussurrou para si mesmo: esta é apenas a primeira página de uma nova história.